Bom, gente, vou começar aqui a aula. Bom, essa aula eu estou fazendo introdutória porque o professor do ano passado, o professor Zonias, ele já falou um pouco sobre os grupos de planta, mas eu sinto a necessidade de explicar o meu modo, certo? Então, aqui nós temos, né, a filogenia das plantas, né, os quatro principais grupos, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E esse grupo é chamado de plantas, né? Esse grupo das plantas, ele é derivado de algas, né, verdes primitivas. Na verdade, essas algas, ditas algas verdes, não são as algas verdes atuais, são um grupo, né, que se diferenciou nas algas verdes atuais e no grupo das plantas. Características principais do reino Plantae, né, ó, vocês podem ler aí. Elas são autótrofas fotossintetizantes, eles possuem as clorofilas A e B nos cloroplastos, são eucariontes, são multicelulares. Na parede celular das células possui celulose, o açúcar de reserva energética é o amido, né? E aqui a gente vai ver daqui a pouco o ciclo de vida por alternâncias de gerações, o que é que significa. Além disso, eles têm a condição chamada de embriões protegidos. Esses embriões protegidos, pessoal, diferenciam o grupo das plantas das algas, porque as algas eles não possuem esses embriões. O embrião, né, das plantas, ele não é protegido, aliás, ele é protegido e das algas não. Dessa forma, as plantas elas são chamadas de embriófitas. Então, o termo embriófita significa plantas com embriões protegidos. Então, a partir desse cladograma aqui, gente, nós temos aqui as seguintes situações. Nós temos, né, o curso da evolução aqui das plantas. Em algum momento, houve a divisão desse grupo em dois. Um grupo que gerou as atuais briófitas e um grupo que gerou todos os outros três grupos, né? Então, como é que deve ser feita aqui a leitura desse cladograma? Vejam só que aqui para as briófitas não tem a característica xilema e floema, e para esse grupo tem. O que isso quer dizer? Que as briófitas em si não possuem essa característica aqui, e todos os indivíduos a partir deste ponto possuem essa característica. As briófitas não possuem. E o que seria o xilema e floema? Xilema e floema, eles são os chamados vasos condutores de seiva. A seiva, ela é o equivalente ao sangue nos animais, certo? Ela distribui os fluidos por dentro das plantas. E as células, né, são chamadas de xilema e floema. Mais para frente a gente vai ver a diferença entre as duas. Xilema e floema, eles funcionam como os vasos sanguíneos, artérias e veias, né? Só que com funções um pouco diferenciadas, mas o sentido é o mesmo, de distribuir os fluidos dentro das plantas. Então, aquele grupo de plantas que possuem essa característica, né, de xilema e floema, nós chamamos de traqueófitas. Vocês podem seguir aqui essa setinha aqui em cima, ó, dizendo traqueófitas, também chamado de plantas vasculares, né? Então, quem são as plantas vasculares? As pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Bom, então seguindo aqui o ramo evolutivo, né? Em algum momento da história evolutiva das plantas, houve uma nova divisão, que gerou as pteridófitas e um grupo que passou a produzir a característica grão de pólen. Esse grão de pólen, ele traz uma questão importante para as plantas, que é a seguinte: briófitas e pteridófitas, elas são organismos que precisam de água para que haja a interação entre a parte masculina e feminina. Mais para frente a gente vai ver isso. O aparecimento do grão de pólen tirou essa necessidade, ou seja, não precisa da água, não precisa, por exemplo, da chuva, de você regar, ou qualquer coisa semelhante a isso, para que haja o encontro da parte masculina e feminina. Então, o grão de pólen, ele fornece essa independência na questão da reprodução, e além disso, as plantas a partir desse ponto, no caso gimnospermas e angiospermas, ela possui essa característica aqui, que é possuir sementes.
E todos os indivíduos que possuem sementes são chamados de espermatófitas. Então, as espermatófitas incluem apenas as gimnospermas e as angiospermas. Bom, prosseguindo aqui a linha evolutiva, nós temos que em algum momento da evolução das plantas houve uma nova divisão de grupos em que se separou nas atuais gimnospermas e nas angiospermas, que tem como característica diferencial o surgimento de flores e frutos. Então, essa característica aqui é exclusiva das angiospermas. Só elas possuem isso. Então, para que a gente possa entender aqui, indo de trás para frente. Quem são o grupo que possuem flores e frutos? Apenas o grupo que surgiu a partir desse ponto. Então, o único que possui flores e frutos são as angiospermas. Quais são os grupos que possuem grãos de pólen? São aquele e também, né, a presença de sementes. No caso, os grupos a partir desse ponto. E no caso, são as gimnospermas e as angiospermas. Percebam o seguinte. Percebam que, como a partir desse ponto você já tem um surgimento de sementes, isso quer dizer que gimnospermas e angiospermas possuem semente, além do grão de pólen. Então vejam, as angiospermas possuem flores, frutos, sementes e grão de pólen. As gimnospermas possuem o grão de pólen, possuem as sementes, mas não possuem flores e frutos. Voltando aqui mais um pouco, xilema e floema, né, os vasos condutores, quem são aqueles que possuem? Pteridófitos, todos aqueles que, né, partem a partir desse ponto. Então, quem possui são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Fazendo de novo o raciocínio que eu fiz anteriormente, pteridófitas tem xilema e floema. Gimnospermas tem xilema, floema, grão de pólen, plantas com sementes. Angiospermas possuem xilema, possuem floema, possuem grão de pólen, possuem sementes e flores e frutos. E finalmente aqui eu tenho, né, todas as plantas, né, elas são embriófitas, então todas elas possuem os embriões protegidos.